Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 24 de agosto, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 3 ao capítulo 5. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 3. Se um homem se divorciar da esposa e ela se casar com outro homem, ele não a receberá de volta, pois isso contaminará a terra. Você, porém, se prostituiu com muitos amantes e, no entanto, quer voltar para mim, diz o Senhor. Então, ele está falando sobre Jerusalém, está falando sobre o povo de Judá, sobre o seu povo. E ele continua: olhe para o alto dos montes, existe um só lugar em que você não tenha se contaminado pelo adultério com outros deuses. Senta-se à beira do caminho como uma prostituta, à espera de um cliente. Sozinha, como Nôname no deserto, contaminou a terra com a sua prostituição e a sua perversidade. Por isso, não vieram as chuvas das primaveras, pois você é prostituta descarada, que não tem vergonha alguma. Ainda assim você me diz: pai, tem me conduzido desde a juventude, né? Então, nós podemos ver aqui nesse pouco texto que nós lemos até o capítulo 4, quão a influência do pecado do homem tem sobre a natureza. Olha só, por causa do pecado da prostituição aqui, e aqui ele está falando sobre a idolatria, né? A prestar culto, a prostituir-se aqui, prestar culto, curvar-se diante de outros deuses. Ele está falando que isso aqui, por causa disso, não vieram as chuvas da primavera. E ele continua dizendo: certamente não ficará irado para sempre, certamente te esquecerás do que aconteceu. Você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível. E aí nós vamos ver que Judá, cuja capital é Jerusalém, está seguindo, né, os caminhos da sua irmã, Reino Norte, capital Samaria. Veja só, durante o reinado de Josias, o Senhor me disse: viu o que fez a infiel nação de Israel? Como esposa que comete adultério, Israel adorou outros deuses no alto dos montes, debaixo das árvores verdejantes. Pensei, depois de fazer tudo isso, ela se voltará para mim, mas não voltou. E Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso? Ela viu que me divorciei da infiel Israel por causa do seu adultério, mas Judá, irmã traiçoeira, não teve temor algum. Também me deixou e se afastou e se entregou à prostituição. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer o adultério ao adorar ídolos feitos de madeira e pedra. Agora a terra está contaminada. Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não se voltou para mim. Apenas fingiu estar arrependida. Eu, o Senhor, o falei. Então aqui você percebe que nenhuma das artimanhas humanas pode enganar a Deus. Ontem eu falei sobre o Salmo 139, que quando estávamos uniforme do ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Lá em Salmo 39 fala que a palavra nem chegou à minha boca e ele já conhece o meu pensamento, né? Então ontem nós falamos sobre a declaração de Jeremias, não é? Quando ele se sente incapaz para assumir o chamado de Deus para a vida dele. Pois bem, então aqui nós vemos claramente Israel, né, Reino Sul, aqui Judá, tentando enganar a Deus, né, tentando trazer uma aparência de santidade aonde não existe. E aí nós vamos ver que a esperança
ainda para rebelde Israel. Olha só, né? Deus, ele é tão misericordioso, o amor dele é tão grande que nos constrange, não é verdade? Veja só. Então o Senhor me disse, até mesmo a infiel Israel é menos culpada que a traiçoeira Judá. Portanto, vá e proclame esta mensagem a Israel. Assim diz o Senhor. Ó Israel, meu povo infiel, volte-se para mim, pois sou misericordioso. Não ficarei irado com você para sempre. Reconheça a sua culpa, admita que se rebelou contra o Senhor seu Deus e cometeu adultério contra ele ao adorar ídolos debaixo de toda árvore. Confesse que não quis ouvir a minha voz, eu, o Senhor, o falei. O Senhor diz, voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou o mestre e eu os darei de volta a Sião, uma dessas cidades, daquela família de onde quer que esteja disperso. Eu lhes darei líderes segundo o meu coração. Olha que lindo, não é? Que os guiarão com conhecimento e entendimento. Pois bem, e quando sua terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudade da época que tinha a Arca da Aliança. Não sentirão falta da arca, nem se lembrarão, e não será necessário reconstruí-la. Então, Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Todas as nações irão até lá para honrar ao Senhor. Não seguirão mais os desejos teimosos do seu coração perverso. Naqueles dias, o povo de Judá e o povo de Israel voltarão junto ao exílio do norte para a terra em que dei aos seus antepassados. Herança para sempre, disse comigo. Como eu gostaria de tratá-lo como filhos. Meu maior desejo era que eles tivessem, que eu pudesse lhes dar essa terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamasse de pai e que jamais se afastassem de mim. Mas vocês me traíram, povo de Israel. Foi como esposa infiel que abandona o marido. E o Senhor, eu o falei. Ouve as vozes do alto dos montes, choro, súplica dos israelitas, porque escolheram caminhos tortuosos e se esqueceram do Senhor seu Deus. Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem-se para mim e eu curarei a rebeldia do seu coração. Sim, nós voltaremos. O povo responde, pois tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Nossa idolatria nas colinas, as orgias religiosas nos montes não passam de ilusão. Somente no Senhor, nosso Deus, Israel encontrará salvação. E ele diz mais, desde a juventude observou nossos antepassados, desperdiçaram algo vergonhoso, tudo que trabalharam para ter, rebanhos, gados, filhos e filhas, que vergonha nos sirva de cama e a desonra de cobertor. Pois nós, os nossos antepassados, pecamos contra o Senhor nosso Deus, desde a juventude até hoje. Nunca lhe obedecemos. E aí, nós vamos para o capítulo 4 e ele diz, ó Israel, diz o Senhor, se esquecesse, poderia voltar para mim. Poderia jogar fora os ídolos detestáveis e nunca mais se desviar. Quando jurasse por seu nome e dissesse, tão certo como vive o Senhor, poderia fazê-lo em verdade, justiça e retidão? Então, vocês seriam uma bênção para as nações do mundo, e todos os povos viriam e louvariam o meu nome. Assim diz o Senhor, ao povo de Judá e de Jerusalém. Aqui vai falar sobre o julgamento futuro de Judá. Passem o arado na terra endurecida e não desperdicem semente entre os espinhos. Ó povo de Judá e habitantes de Jerusalém, remova os obstáculos do seu coração e mude sua atitude perante o Senhor. Do contrário, por causa dos seus pecados,
a minha ira arderá. Que triste isso, não é? Deus, ele é tão claro na palavra dele. E mesmo assim, o povo decide, não é? Será que é diferente nos dias de hoje? A palavra de Deus, ela é tão clara, é tão simples, né? Observarmos a palavra e obedecermos para agradarmos ao Senhor. Pois bem, anunciem em Judá e proclamem em Jerusalém, mandem tocar trombetas em toda a terra e avise, reúnam, corram às cidades fortificadas, levante-se a bandeira para advertir Sião. Fujam agora mesmo e não demorem, pois do norte trago sobre vocês terrível destruição. Um leão saiu do seu abrigo, um destruidor de nações saiu da sua boca e seus caminhos até vocês. Eles devastam a terra, suas cidades serão arruinadas. E ninguém mais viverá nela. Portanto, vistam roupas de luto, chorem lamento, pois a ira do ardente Senhor ainda está sobre nós. Naquele dia, diz o Senhor, os reis, oficiais, estremecerão de medo. Os sacerdotes ficarão horrorizados. E os profetas espantados. Então eu disse, ó Senhor soberano, o povo foi enganado por aquilo que disseste, pois prometeste paz em Jerusalém, mas a espada está sobre a nossa garganta. Naquele dia o Senhor dirá, o povo de Jerusalém, meu povo querido, do deserto sopra um vento abrasador, e não uma brisa suave para separar a palha dos cereais. E uma rajada violenta que eu enviei. Agora pronunciarei sua sentença. Os inimigos avançam sobre nós como nuvens de tempestade. Seus carros de guerra são como vendavais. Seus cavalos mais violentos que águias. Que terrível será, estamos perdidos. Ó Jerusalém, purifique seu coração para que seja salvo. Até quando abrigará pensamentos malignos? Avisem as nações ao redor. Anunciem em Jerusalém, o inimigo vem de uma terra distante e dão gritos de guerra contra a cidade de Judá. Suas próprias mãos e suas próprias ações trouxeram isso sobre vocês. E aí Jeremias vai chorar pelo seu povo. Você sabia? Eu não comentei no início de Jeremias, mas Jeremias é tido como profeta chorão. E ao leitura de Jeremias, muitas vezes nós vamos chorar com eles. Sabe por quê? Porque o profeta, ele sente a decepção de Deus, ele sente a tristeza de Deus, ele sente quão grande é o amor derramado, mas o povo está com as costas viradas para Deus. E por mais que ele chame esse povo ao arrependimento, parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Então, aqui, logo no capítulo 4, nós já vamos ver Jeremias chorando. E eu tenho certeza que você também vai sentir essa tristeza que o profeta sente, porque hoje também, quantas vezes proclamamos a salvação e as pessoas viram as costas para o amor de Deus, não é? Ele é tão extraordinário, o amor de Deus ele é tão grande, o amor de Deus é tão perfeito. E ainda assim, as pessoas recusam este amor. Não era diferente naquela época. Então, preste atenção, meu coração está contorcendo de dor. Meu coração bate forte dentro de mim, eu não consigo me aquietar, pois ouvi o som das trombetas dos inimigos, o rugido dos gritos de guerra, ondas de destruição cobrem a terra até deixá-la inteiramente desolada. De repente, minhas tendas foram destruídas, meus abrigos foram derrubados num instante.
Até quando terei que ver bandeiras e ouvir som de trombeta? Meu povo é tolo e não me conhece, diz o Senhor. São crianças sem juízo, que não entende coisa alguma. São astutos para fazer o mal, mas não têm ideia de como fazer o bem. E aí Jeremias vê a calamidade que está se aproximando cada vez mais. Preste atenção. Olhei para a terra e ela estava de forma vazia. Te lembra alguma coisa? Gênesis 1, Olhei para os céus e não havia luz alguma. Olhei para os montes e para as colinas e eles estremeciam e balançavam. Olhei e todo o povo tinha desaparecido. As aves do céu voaram para longe. Olhei para os campos férteis, havia se transformado em deserto. As cidades estavam em ruínas por causa da ira do ardente Deus. Assim diz o Senhor, toda a terra será devastada, mas não a destruirei por completo. A terra lamentará, os céus escurecerá por causa do meu decreto contra o meu povo. Estou decidido e não voltarei atrás. E aí nós vamos ver que toda esse lamento de Jeremias e toda essa destruição que estava, nós vamos ver que no final do capítulo 4, ele fala assim: ouço gritos como da mulher de trabalho de parto, gemidos de quem dá à luz ao primeiro filho. É a bela de Sião que grita ofegante: socorro, estão me matando. E o nosso último capítulo de hoje, que é o 5, vai falar sobre os pecados de Judá. Corram por todas as ruas de Jerusalém, diz o Senhor. Procure por toda parte, busque em cada lugar, se encontrarem ao menos uma pessoa justa e honesta, eu não destruirei a cidade. Contudo, mesmo quando estão sob juramento e declaram tão certo como vive o Senhor, continuam a mentir. Senhor, tu procuras honestidade. Feriste o teu povo, tu esmagaste, mas eles se recusam a ser corrigidos. São teimosos e duros como pedra e não querem se arrepender. Então eu pensei, o que pode esperar dos pobres? Eles nada sabem, não conhecem os caminhos do Senhor, não entendem a justiça de Deus. Portanto, irei aos líderes e falarei com eles. Por certo, conhecem os caminhos do Senhor e entendem a justiça que Deus exige. Mas os líderes também, de comum acordo, livram-se do jugo de Deus e quebraram suas correntes. Agora, um leão do bosque os atacará. Um lobo no deserto os destruirá. Um leopardo ficará à espreita nos arredores e as suas cidades e despedaçará qualquer um que se arriscar a sair, pois a sua rebeldia é grande e muitos são os seus pecados. Como posso perdoá-los? Até mesmo os filhos se afastaram de mim? Jura-se por deuses que na verdade não são deuses. Eu os alimentei até que tivessem satisfeito e, no entanto, cometem adultérios e se reúnem num prostíbulo. Cada um relinchando com a esposa do seu próximo. Acaso não devo castigar isso, diz o Senhor? Não devo vingar de uma nação como esta? Vão por entre as fileiras dos vinhedos e destruam as videiras, mas deixem algumas vivas. Corram e cortem os ramos da videira, pois esta gente não pertence ao Senhor, e o povo de Israel e o povo de Judá me têm traído, diz o Senhor. Mentiram a respeito do Senhor e disseram, ele não vai se incomodar. Nenhuma calamidade virá sobre nós. Não haverá guerra, nem fome. Os profetas que envia são os tagarelas, que não falam em nome dele. Que as suas previsões de calamidade caiam sobre eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porque o meu povo fala desse modo,
Minhas mensagens sairão da sua boca como chama de fogo e queimarão o fogo como lenha. O Senhor, ó Israel, trarei uma nação distante para atacá-los, diz o Senhor, e uma nação poderosa, nação antiga, cuja língua você não conhece, cuja fala você não entende, suas armas são mortais, seus guerreiros valentes devorarão suas colheitas, seu alimento, seus filhos, suas filhas, seu rebanho, seu gado, suas uvas, seus figos, destruirão suas cidades fortificadas que vocês consideram tão seguras. Pois é, mesmo naqueles dias, porém, eu não os destruirei completamente, diz o Senhor. E quando o meu povo lhe perguntar, por que o Senhor nosso Deus fez tudo isso conosco? Responda, vocês os rejeitaram e se entregaram a deuses estrangeiros em sua própria terra. Agora servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. E aí Deus vai continuar as advertências, né? Ouça, povo tolo e insensato, que tem olhos e não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. Acaso não temem? Por que não temem diante de mim? Eu sou o Senhor e pus a areia como limite para o mar. Limite permanente das águas. Ainda que as ondas se levantem e se agitem, não ultrapassam os limites que estabeleci. Mas este povo tem coração teimoso e rebelde. Afaste-se de mim e me abandonam. Não dizem com sinceridade, vivam com o temor do Senhor nosso Deus, pois ele nos dá chuva de outono e de primavera. No meio do meu povo existe homens perversos, que espreitam suas vítimas como caçadores de tocaia. Eles sempre colocam armadilhas para apanhar as pessoas. Acaso eu não devo castigá-los por isso, diz o Senhor? Não devo me vingar de uma nação como esta? Algo terrível, espantoso ocorre nesta terra. Os profetas fazem profecias falsas, os sacerdotes governam com mão de ferro, e o pior ainda, meu povo fica feliz com tudo isso. O que farão, porém, quando o fim chegar? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, queremos colocar diante de Ti o nosso coração, pedindo a Tua misericórdia sobre nós, sobre a nossa geração, sobre o nosso país. Porque ainda nos dias de hoje, vemos tão real esta palavra, Senhor. Homens perversos, homens que viram as costas para o Senhor. E nós queremos nos arrependermos, Senhor, e pedir que a Tua bondade seja sobre nós, que a Tua misericórdia nos alcance em todos os nossos dias. Colocamos diante de Ti os nossos olhos e a nossa confiança. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.